Seres humanos, como é que estamos? Bem-vindos, Man I Am Podcast. Comigo tenho um grande Marionel. Marionel, bem-vindo. Obrigado por teres aceito o convite. Foi um prazer imenso estar aqui contigo e vamos discutir diversos temas contraditórios, alguns bons, alguns maus, alguns vão gostar, outros não, mas estamos aqui para conversar. Ora, aí está, a vida é feita dessas coisas, né? Para começar, fales da tua história, fales da tua jornada, como é que o Marionel chegou a este estado, a este nível de disciplina e de comprometimento que nós conseguimos ver dia após dia no teu canal e nas tuas redes sociais. Foi uma jornada de altos e baixos, claro, mas pronto, eu vou começar. Quem sou eu, né? Nasci em São Tomé e Príncipe, meus pais são casados e cresci conjuntamente com os meus irmãos e mais novos. Depois de muito jovens, emigrei para Portugal estudar. Fiz o 12º em Viseu, também fiz a faculdade também em Viseu, cursei Engenharia Eletrotécnica e trabalho na área e depois, no altos e baixos, tu sabe como nós homens, né? Queremos sempre algo mais, parece que é da nossa natureza, pronto, é difícil de explicar, só quem é homem é que entende e cresci num ambiente muito bom, de colegas e isso, mas faltava alguma coisa em mim mesmo, por exemplo, eu sempre fui bom aluno, né, entre aspas, tirava boas notas no secundário, mas não sentia satisfeito 100%, faltava alguma coisa mais, principalmente quando tu estás na parte de começar a descobrir, começar a namorar, pegar pessoa, festa, álcool. Mas tu nessa altura sentias que eras o único que estava a passar por essa experiência de falta-me mais alguma coisa? Ou sentias que a maior parte dos homens à tua volta, dos indivíduos adultos do sexo masculino, que estavam à tua volta, tinham o mesmo chamamento, não é? Tipo, falta-me alguma coisa, tipo, alguma coisa aqui que não está bem, tipo, falta alguma coisa aqui. Eu creio que alguns dos meus colegas também sentiam isso, por isso é que quando eu embarquei na minha jornada, peguei alguns 2, 3 colegas que estavam na mesma situação. Não, isto é inteligente. Estava na mesma situação e tentei elevar, né? Porque quando tu tens o conhecimento, não importa tu teres, não partilhas com as outras pessoas. E por isso também que eu comecei o canal e comecei a partilhar esse tipo de coisas. Porque quando tu descobres alguma coisa para ti, tu começas a ver potencial em outras pessoas. E foi o que eu comecei a ver. Eu me desenvolvi, né? Comecei a ler, comecei a estudar, comecei a pesquisar coisas sobre desenvolvimento masculino, pronto. Okay. Porque eu cresci sem a presença de um pai. Por exemplo. Mas eu tive uma pessoa muito importante na minha vida que foi meu avô. Quando eu era mais novo, eu sempre olhei para ele e coisa de género. Mas ter aquela figura paterna para te disciplinar. Disciplina. Por exemplo, não faz aquilo, não faz isso, faz aquilo, não faz isso. Então, eu não tive. Sempre fui um gajo solto pelo mundo. Então tu acreditas que as mulheres mais solteiras ou mais solo, como chamam agora, porque temos que manter isso YouTube friendly. Correto. Se não sermos cancelados. Ninguém quer saber. Tu acreditas que mulheres não criam homens? É uma pergunta contraditória, mas sim, eu creio que homem... Estamos aqui mesmo pela contradição, senão nem valia a pena cá estar. Então vamos a isto. Vamos mergulhar. Vamos aí. Eu creio que para criar um filho homem é preciso a presença de um pai. Se for os dois, perfeito, uma família, na presença de mãe e pai. Mas no caso, pronto, como agora as pessoas dificilmente têm uma relação conjunta, quando tu tens um filho homem crescido e disciplinado só pela parte da mãe, ele vai crescer um bocadinho afeminado. Concordo contigo. Continua. Não querendo magoar as mães solteiras. A verdade dói. Sim, não querendo magoar as mães solteiras, mas é verdade. Quando tu tens... Porque quando nós somos crianças, nós aprendemos a olhar, a ver. Tu assimilas aquilo que tu vês. Estás a ver? E quando tu assimilas aquilo que tu vês, tu és homem, tu vês a tua mãe a comportar de uma certa forma, tu também vais tentar comportar daquela forma. Independentemente de tu quereres ou não. Tu és criança, tu não tens nada, vais também imitar. A minha mãe fala com as outras mães assim, fala com os outros homens assim, eu também vou falar. E é diferente. Então, por isso é que é importante na vida de um homem a presença de um pai, de alguém que... A presença de algo a mais do que só o lado feminino, porque é preciso também ele desenvolver o lado masculino, que é disciplina, é palavra, presença, é honra,
porque são muitas das coisas que na nossa sociedade agora está de cabeça para está de cabeça para baixo. Eu concordo plenamente com tudo que acabaste de dizer. Subscrevo a 100%. Acho que parecia quase eu a falar. Não. Não, porque eu subscrevo completamente, mesmo, porque as mulheres não conseguem ensinar um homem a ser homem. Então, as pessoas aprendem com aquilo que vem, não com aquilo que ouvem. Principalmente as crianças que são esponjas. E tu precisas de ver como é que as coisas se fazem. Eu agora, que sou um homem, né, adulto, eu olho para trás e eu lembro-me que enquanto tive uma figura masculina, eu acordava às 6 da manhã. Sim. Porque ele acordava às 6 da manhã. Sim. Para ir lavar o carro, para lavar o carro com ele, fazíamos karatê, não sei o que, alongamento, percebes que ele era cinturão negro de karatê. Esse é o tipo de coisa. Porque uma mãe ama-te incondicionalmente, ai meu filhinho, filho cai, ai o amor, e não sei o que. O pai, não, deixa ele levantar sozinho. Não faz isso, faz isto, percebes? Eu concordo completamente contigo. Deixa-me perguntar isto. Porquê que tu achas, porque disseste, hoje em dia já existem muitas mães solteiras, porquê que tu achas que este fenómeno existe? A sociedade agora está de forma diferente. Eu vejo o mundo global, eu não vejo só por Não ser falas da negro sociedade ou portuguesa, sim, falas só em termos sim, globais, Ocidente, África, Ásia, Ocidente, sim. tudo. Muitas pessoas limitam o pensamento, só porque eu sou negro eu vou falar sobre a comunidade africana. Não, eu tentei expandir a minha mente, porque eu viajei muito. Claro, isso é E vi muitas culturas diferentes e vi muitos pensamentos diferentes. Então é fácil para mim ter essa forma de pensar que eu tenho, porque interagir com pessoas de várias nacionalidades, de várias etnias. Sim. E, claro, tu vais formulando a tua forma de pensar com o tempo e com aquilo que tu vais vendo. E o que aconteceu é que a sociedade moderna agora é difícil para o homem, porque o mundo agora quer que o homem seja igual à mulher. E porquê que tu achas isso? Pá, Existe... este hábito de dizer que tudo agora é machismo, todo o teu comportamento masculino é considerado machismo, isso é errado, porque se não fosse esse comportamento masculino, o mundo não seria o que é hoje. Deixa-me perguntar uma coisa, não querendo interromper, no seguimento disto, durante as tuas viagens encontraste alguma sociedade matriarcal, não? Sabes que não. Porque eu tive convidados noutro podcast que eu possuo e afirmaram que existe não sei o quê, ninguém proporcionou dados, não é? E das minhas pesquisas eu não encontrei, queria saber se na tua experiência, nas tuas vivências, nas tuas viagens, pode ser que encontraste uma tribo remota e que efetivamente... E normalmente, mesmo que exista dados e... Bom, durante a minha pesquisa, o único exemplo que eu tive de uma sociedade matriarcal não foi nós humanos, mas simplesmente o mundo animal. Hiena. A hiena funciona como se fosse uma matriarcal. Por quê? Porque no mundo, quem domina o mundo, quem governa o mundo é quem é maior, quem luta mais, quem tem mais... no mundo, na sociedade moderna é quem tem mais dinheiro, quem é mais inteligente, quem sabe falar, quem sabe articular, quem tem mais capacidade de comunicação, quem sabe se engajar com as outras pessoas é que domina o mundo. Sim, foi como eu estava a dizer, na sociedade de hiena, no mundo animal, é uma matriarcal. Por quê? Porque elas são maiores do que os homens. E tu vês como é que a comunidade de hiena é aquilo não vale nada. O pessoal não tem honra, não tem nada, tudo abalurdo, faz o que quiser, não tem ordem. Eu gosto muito de coisas com ordem, porque assim tu consegues ter uma linha de pensamento. Quando tu não tens uma linha de pensamento, fica tudo desordem, tu fazes aquilo que tu queres, tu fazes aquilo que tu quiser, agora eu virei, faço aquilo que eu quero, mas não. Nós temos que ter uma forma de pensar e acreditar em alguma coisa, né? Como algumas pessoas acreditam em Jesus Cristo, outras acreditam em Buda. Sim. Cada pessoa tem sua... Foi a única comunidade que eu encontrei que é matriarcal, que é a hiena. Que elas são maiores e são hermafroditas também. Elas são maiores que os machos, então elas dominam a partir do físico. Claro, porque eu vejo a cena, para mim, porque eu gosto de explicar as coisas de forma que até uma criança de 4 anos entenda. Sim. Certo? Porque se os homens têm vidas mais difíceis, e os números mostram isso, o maior número de indivíduos que tiram a própria vida são homens. O maior número de depressões, gajos que andam tristes porque a vida não lhes corre bem, são homens. O maior número de sem-abrigos são homens. Os indivíduos que perdem os recursos e a maior parte dos sem-abrigos, alguns deles foram casados e foram destruídos no tribunal conjugal e hoje são sem-abrigos. A maior parte são homens. Então, os homens têm vidas mais difíceis. O maior número de indivíduos que perdem a vida em acidentes de trabalho são homens. Nós fazemos os trabalhos mais perigosos que criaram a sociedade. Sim, porque normalmente os homens têm mais poder de aventura, tá vendo? De descobrir, ir atrás de alguma coisa novo e tentar prover. Querendo ou não, o objetivo do homem sempre foi tornar o mundo melhor. Para que as mulheres tenham um mundo
social e saudável, onde eles, principalmente para as crianças, estás a ver? Ah, mas isso foi para... Então os homens fizeram isso por causa das mulheres e das crianças, não foi Sim. por eles? Não. Os vikings não saíram das ilhas deles, ingleses, portugueses? Não. Não, esses já saíram todos que era por causa das mulheres e das crianças. Sim, eles foram à procura de algo melhor para as novas pessoas anteriores, a geração seguinte, estás a ver? Tu nunca, por exemplo, por que um pai trabalha em lugares, passa por milhares de fundos para dar uma educação ao seu filho? Por quê? Porque ele não quer para o filho passar aquilo que ele passou. Estás a ver? Muitas das vezes não é porque nós somos machistas. Epá, é necessário ter na sociedade homens. Epá, agora, desculpe lá. Algumas pessoas, Não, é porque perdemos eu muito senso de honra. E eu preservo muito isso, por causa, como já te disse, o meu avô impactou muito a minha vida. E umas coisas que ele sempre incutiu na minha mente é: tens que ter uma palavra. Homem sem palavra não vale nada. E tens que ser pontual, horário. É muito importante essas duas coisas que, senão, as pessoas não te ligam. Tu transmite como se fosse uma pessoa, não és uma pessoa séria. Seriedade. Está a ver? Nós somos ambos africanos. Tu achas que há falta de seriedade na nossa comunidade? Porque às vezes eu evito falar, porque... Não, mas é importante falar porque nenhum problema se resolveu não falando sobre ele. Sim, porque muitas das pessoas vão achar que eu estou a criticar a sociedade africana, estás a ver? Porque como eu cresci cá, como eu cresci, tive a minha juventude aqui e claro que eu me sinto um privilegiado. Tá a ver? Claro. Porque muitas das coisas que eu fiz e os meus colegas, os meus amigos, meus compatriotas africanos não têm aquela possibilidade. Sim. Mas, Cá ou estás a falar? mesmo aqui, mesmo lá, Ok. também, Ok. eu tive uma vida boa. Meus Ok. pais, quando classe média alta, sempre estudei, nunca me faltou alimentação, nunca faltou essas coisas básicas para um ser humano. Ok. Então, por que eu evito falar? Porque como eu não penso num mundo só em mim, eu penso num mundo todo e como se fosse... tu tens que ser responsável por ti. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Muitas das pessoas viram e só começam a criticar o governo. Como é que tu tens a capacidade de criticar o governo se dentro da tua casa está totalmente uma bagunça? Primeiro, eu aposto a individualidade. Primeiro, tens que ser um indivíduo excepcional. Sim. Depois, para começar a falar. Muitos dos nós africanos não. Falamos antes de organizar a nossa casa. Então fica complicado e nós entramos em choque. Muito. Sim. Porque temos forma de pensar diferente. Então, é mais isso que acontece. Por isso é que eu evito. Eu falo para homens, não só africanos, todo mundo. Sim, homens, claro. Homens. Não, concordo completamente contigo. Somos homens e, independentemente da raça, nós passamos a mesma coisa. É verdade. Independentemente da raça. É verdade, mas eu notei essa falta de seriedade na nossa comunidade. Porque e essa história entristece muito, mas isto é uma história real. Eu ia cortar o cabelo e eu tinha duas opções. Uns indivíduos do Sudeste Asiático, não sei se era do Bangladesh ou do Paquistão, não interessa. E tinha africanos. Sim. E eu pensei, eu vou ajudar os indivíduos que se parecem comigo, que é uma coisa natural no ser humano, nós somos tribalistas. Sim, isso... Nós queremos ajudar aqueles que se parecem connosco. Claro. E eu pensei, eu vou para o barbeiro africano. Fui para o barbeiro africano e tive experiências horríveis, mesmo, porque lá está, não tem a tal honra, a tal responsabilidade, a tal seriedade. Que eu chegava lá, 3 horas à espera para me cortar o cabelo. Mas como assim? Não tem mais o que fazer. Sim. Olha, então faz assim, dá-me o teu número, Ligas? ligo, 3 horas à espera na mesma. Isto é brincar, não é? Sim, porque, como eu digo sempre, e muitas pessoas discordam, a diferença social não é uma diferença racial, é uma diferença de poder econômico. A diferença entre branco e preto. Não é porque preto é inferior ao branco. Simplesmente o branco tem poder econômico que o preto não tem. Quer dizer, é esta a única diferença. É o poder econômico. Então, basicamente, há os que têm e os que não têm. Os que não têm. Nós não temos... como é que eu vou explicar uma forma para que as pessoas que estão a assistir, né, para entender? Por exemplo, educação. Muitas das pessoas não acham que a educação não é importante. Agora que eu noto que é muito importante. Principalmente quando tu és menor, estás a desenvolver. Quando tu tens uma educação de base boa, independentemente em todos... Claro que vai haver casos que tu tens uma educação boa e não vales nada como pessoa. Mas a maioria das pessoas que têm uma educação de base boa conseguem ter uma vida minimamente aceitável relativamente às pessoas que não têm. Tá bem? Então é isso que acontece. Mas deixa-me só te interromper. Quando tu falas em educação, estás a falar a educação em casa ou estás a falar da formação da educação na escola? Os dois.
Ah, é? Sim, Ok. porque para tu educares um ser humano não é só os pais que vão educar, porque tu passas mais tempo na escola do que próprio em tua casa. Sim, sim. Então os teus professores e as pessoas que estão contigo durante essa jornada vai influenciar muito aquilo que tu vais ser no futuro. Por exemplo, eu tenho o exemplo do meu irmão mais novo. Quando ele veio para cá, teve um professor cá que, querendo ou não, ele assimilou algumas características do professor. Ok. Por quê? Porque ele via o professor como um exemplo a seguir. E quando tu vês alguém como um exemplo, tu tentas comportar da mesma forma, nem que é inconsciente, estás a ver? Ele só notou isso, por exemplo, porque quando uma outra aluna do mesmo professor, teve com ele e disse: "Ei, tu falas igual ao professor de português." Tu subconscientemente tentas imitar as pessoas que são figuras de autoridade que estão à tua volta. Sim. É verdade. Então, por isso é que é muito importante para a nossa comunidade. Nós africanos temos figuras importantes na educação, pessoas sérias, pessoas com princípios, durante essa fase dos nossos pessoal da nossa etnia. E isso falta. Eu vou dar um outro exemplo. Por que os africanos têm muita dificuldade aqui quando chegam pessoalmente para estudar? Não fazes parte. Eu cresci cá. Tu cresceste cá, né? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vim cá, eu vim para estudar. Eu vim de São Tomé e a nossa educação, querendo ou não, é diferente da educação portuguesa. É óbvio. Estás a ver? Sim. E quando o aluno vem de São Tomé para cá, claro que ele vai encontrar algumas dificuldades. Óbvio. Estás a ver? Porque a educação portuguesa é muito mais... Eu não estou a dizer que a educação santomense não é boa, não é isso. A educação portuguesa é diferente da educação santomense. A mesma coisa que tu colocares um português nos Estados Unidos é diferente. As pessoas são mais evoluídas umas que as outras, a comunidade, a sociedade, são mais evoluídas. Então, tu vais notar essa pequena diferença e nós saímos muito em desvantagem relativamente a isso. Mas, ok, aqueles que não tiveram... Mas tu há bocado disseste que tem que haver responsabilização individual, por parte do indivíduo. Mesmo aqueles indivíduos... Eu, por exemplo, poderia usar o exemplo, por exemplo, do Bill Gates ou do Zuckerberg, são todos brancos, mas também posso dar o exemplo do Jay-Z, por exemplo, que vendia droga e saiu do coisa. Mas a verdade é que tu, quando mudas a tua mentalidade, tu tens o poder de mudar a tua realidade. Sim. E tudo começa aqui. A cena é que tu, para mudares isto, tu tens de estar disposto. Tu tens de estar disposto a sentar e a fazer o trabalho difícil. O que eu percebi ao longo da minha curta vida, porque sou bastante jovem. Sim, ainda estamos a começar. Sim. É que as pessoas preferem viver com as circunstâncias indesejadas em vez de fazerem um trabalho indesejado. Porque é difícil. Mas o manual da vida não vem dizer que tem que ser fácil. Porque se fosse fácil toda a gente fazia. Porque tu sabes que com a internet estão a vender muito sonhos para as outras pessoas. Claro. Eu também já fui alvo de alguém que vendeu um sonho para mim e eu caí no sonho da pessoa. Não tem problema nem. É assim que tu aprendes e tornas-te mais forte. Estás a ver? Eu não seria essa pessoa se eu também não entrasse nessas experiências das outras pessoas que tiveram na minha vida. Estás a ver? Então é importante tu tentares várias coisas. Principalmente quando tu estás... Eu vejo a vida do homem em década. Eu penso em década. Eu não penso, por exemplo, anual. Porque muitas pessoas não pensam assim e alejam e sofrem durante o seu desenvolvimento porque querem tudo já. Sim. Tudo agora. Sim. Eu quero ser famoso hoje. Sim. Esquece o trabalho que tem que ser feito para tu chegares àquele resultado. Por exemplo, tu vês agora o Jay-Z, né? Deste um exemplo do Jay-Z. O Jay-Z é bilionário, Beyoncé, uma das mulheres mais bonitas do mundo, tem uma família linda. Mas o que é que ele passou para chegar àquela pessoa? O que é que ele fez para chegar ao Jay-Z que é hoje? Isso a mídia esquece, a mídia não mostra. Claro que não. A mídia só mostra o Jay-Z gastou 10 mil euros numa garrafa de whisky. que ele é merecedor. Mas a cena é que eu dou exemplo desses gajos, porque eles parecem-se connosco, né? São Sim. os negros que saíram da África da altura. Porque se eu falar só dos brancos, não, mas são brancos e não sei o quê, tipo... Não. Esses gajos saíram do bairro social. Podia falar do Kanye, bilionário. Mas não podia falar e estou a falar de rappers. Podia falar de atletas. Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James. Posso falar do Cristiano Ronaldo, mas é branco. Tipo, não, man. Tipo, toda a gente quer ser o Ronaldo. Até ver o que é que o Ronaldo trabalha. Pois. Ele faz isto. Sim, meu amigo, sim. Ele faz. Não, mas queres o jato privado, a mulher gira, os filhos e tal, As pessoas querem o resultado e não o processo. Sim. Estás a ver? É verdade. E uma das coisas que tem me ajudado é um livro que eu estou a ler agora que chama-se Maestria, de Robert Greene, que ele diz que tu tens que... Por isso é que eu digo que é importante tu pensares em década. Por quê? Porque o processo é mais importante do que o próprio resultado final.
Sem o processo... Robert Greene. Yeah, Robert... Das 48... Lei do poder. Oh, Yeah. ele é forte. Sim. Tem os dois. Ok. Sim. Ele é forte. Por quê? Porque sem o processo, tu não vais ter o resultado final. Mas sim. Estás a ver? Sim. A questão é que as pessoas não sabem. Eu vou-te dar um exemplo de uma situação que eu vivi. Porque eu tenho 2 podcasts, né? Tenho 4 ou 5 canais de YouTube. E eu passei pelo processo. Claro. De ver o que é que funciona e o que é que não funciona. Eu também queria um estúdio XPTO, luzes a apontarem-me na cara e o brilho, edições super fantásticas, até ver o trabalho que dá. Porque das duas uma, ou tu tens recursos para contratar alguém para fazer, ou tu não tens recursos, tens de sentar o rabo e aprender como é que se faz. Então pensei, eu e o meu dinheiro temos uma relação especial, não gostamos de nos separar. Ok. Então... Isso é importante, porque senão também homem tem que ter dinheiro. Sim, mas preservação de capital, uma coisa que eu aprendi no trading, estivemos a falar antes, off-record, é que preservação de capital também é ganho de capital. Então, eu para pegar no meu dinheiro para te dar, tu tens de ter provas, não tens só que abrir a boca, não, eu sou fulano tal. Isto a mim não me convence, meu. Sim. Eu andei no Solinka, eu agora treino em casa, né? Eu andei no Solinka, tinha um personal trainer, estava em pior forma do que eu. Eu não posso ouvir conselhos desse gajo, ele chegou ao pé de mim, tens de fazer. Eu tipo, não, meu amigo, tu tens pegas, meu. Tipo, eu não posso, meu. Não, porque o que está a matar a sociedade moderna é isto. É mesmo quem não tem autoridade para falar, está a falar. Por causa disto, não é? TikToks, Instagrams, toda a gente Também. tem Mas mesmo câmaras. não só no mundo social e internet, mesmo também no mundo presença, por exemplo, como nós estamos a ter essa conversa agora. Tu deste um exemplo muito bom, um personal trainer. Tu vais para o ginásio, o que é que tu tens? Qual é a imagem que tu tens de um personal trainer? Fit, músculos, barriga seca, linhas de maxilar, não é uma cara redonda. Gajos linhas- todo jardado. Sim. Toma, isso é um exemplo que tu tens de um personal trainer, mas quando tu chegas no terreno, tu chegas no terreno, tu vês um personal trainer, pronto, entre aspas, acima do peso, porque não podemos dizer aquela palavra. Ele estava acima do peso, ele estava acima do peso. Eu não posso Muito acima eu não do posso peso. seguir um gajo desse. Não. Não dá. Porque ele não passa credibilidade. Tens razão, man. Tens razão. Esse mundo em que nós vivemos, em que... Eu já tive essa conversa com pessoas que tiveram a audácia de dizer não, mas ele estudou. Mas ele estudou e ele sabe que é positivo e ele quer mudar a minha vida. Ele tem que me mostrar. Se é positivo, ele tem que pôr em prática ele. Ele tem que ver nele os resultados daquilo que ele está a dizer. Sim. Lá está a credibilidade. Sim. Por isso é que é uma das outras coisas também que eu sempre vou tocar novo. Depois sempre. Vocês têm que liderar pelo exemplo. Não adianta estar a falar. Pessoas ligam o resultado, meu filho. Não adianta tu estudares para o planeta. Vamos dar o exemplo do Bill Gates. Se o Bill Gates não sentasse o rabo, que é muito que as pessoas agora fogem do trabalho duro, programasse dia e noite para construir a Microsoft, para ter resultado, as pessoas não iam ligá-lo. Estás a ver? Mas as pessoas esquecem do processo. Porque aquilo que ele passou a juventude toda dele só a programar e dormir. Agora que ele tem todo esse dinheiro, está a desfrutar do seu trabalho, as pessoas criticam. Tu achas que isso é justo? Não é, mas é este mundo que nós estamos a criar. Sim, porque... A opinião de toda a gente é válida, nós temos que respeitar. Eu estava a ter essa conversa com uma militante dos movimentos ABCs da vida e ela, tem que respeitar. Eu disse, não, eu não tenho que te respeitar, mano. Eu tenho que te tolerar. Tu tens que merecer o meu respeito. Estás a perceber? Tu tens que ganhar, tens que conquistar, meu. Na vida, mas tu tens que conquistar coisas. Tu não te deve nada, meu. Não te deve entendimento, não te deve sucesso, não te deve nada, meu. Nada. Tudo o que tu tens que conquistar, mas crescemos nesse mundo em que toda a gente recebe uma medalha de mérito por participar, um safe space para chorar, e as pessoas estão cada vez, os homens então, tipo, fracos, menino, flácidos, sensíveis, frágeis, mano. Mata-se muito. Percebes? Porque tudo vale, não, pronto, coitado. Não. Ninguém te deve nada, meu. Ninguém te deve nada, absolutamente nada. Mas é difícil tu chegares a essa. Só mesmo quem as pessoas. Por isso tu tens que. A jornada do homem é muito complicada. E sem sofrimento, tu podes ver todos os grandes homens que já passaram na face da Terra, existente, ou que já morreram, que estão agora no poder. Sem aquele processo de sofrimento, não há grandeza. Porque tem que ter o processo. Porque mesmo, por exemplo, tu ias ligar, por exemplo, vamos falar agora do Cristiano Ronaldo. Se tu não soubesses que ele é tão dedicado na alimentação, que ele não ia para balada, não bebe álcool, tu ias ligar ele? Não. Então, claro que não. Estás a ver? As pessoas esquecem muito aquela parte e ficam muito focadas só... As pessoas são muito superficial agora. Sim. Por exemplo, essa conversa que nós estamos a ter agora, uma conversa profunda. Muitas pessoas não têm capacidade para ter essa conversa. Verdade. Porque requer trabalho. Tu só começas a me entender
porque tu já estás na mesma posição que eu. Tu já passaste por certos sofrimentos, certas dores, certas conquistas, para nós chegarmos a essa conclusão, chegar e estamos a ter essa conversa. Porque, por exemplo, tu vais falar com um gajo que, por exemplo, está acima de peso e acha que o mundo deve respeitar ele porque sim, porque eu sou feliz assim, eu sou saudável. Ele vai, não há conversa. Eu ontem, desculpa interromper, fiz uma review de um jovem de 28 anos, mano. Acho que ele é israelita. Mano, morreu derivado a complicações de saúde porque ele estava, obeso, mano. Obeso, aquilo é obesidade mórbida, estás a ver? E o TikTok dele era ele a comer, tipo, quantidades exorbitantes de sushi, não sei o quê. Faleceu. E a família tipo, veio dizer, foi complicações de saúde, mas ninguém veio dizer o quê. E eu conheço pessoas que vão usar o argumento de que, e tal, mas uma pessoa não sabe, porque eu conheço pessoalmente. E isto é uma pessoa, também tinha 28 anos, que foi saudável, corria maratonas e não sei o quê. Mas tinha arritmia, tinha problemas no coração, sentia umas palpitações. E em vez de tratar disso, de ir ao médico, não foi. Foi correr uma maratona e o coração não aguentou no meio da maratona, estás a ver? E há sempre os indivíduos que vão usar, mas isto e não sei o quê, mas tu, quando és uma pessoa saudável, né? Comes como deve ser, treinas, dormes como deve ser e não sei o quê, tu estás a aumentar as probabilidades de teres uma vida longa e saudável. Certo. De quando chegares a uma certa idade. Tu não vês pessoas com 80 anos, que é a esperança média de vida, a pesarem com 1,60m com 150 kg. Essa pessoa vai falecer. Não. Porque que agora, pensamento, as pessoas pegam um exemplo e tornam normal. Um exemplo. Exato. Uma coisa que em meio de milhões, Exatamente. Eu penso assim porque eu sou muito lógico, estás a ver? Porque por causa da engenharia, matemática e essas coisas. Então, há 0-1. Estás a ver? Binário. O tal sistema binário. Preto ou branco? Não, meio termo. Cinzento. Não, cinza. Não. Está muito assim. Fora do normal. Então vamos pelo branco ou preto. Sim. Tá a ver? E eu gosto de número. Gosto de estatística, gosto de ver. Por exemplo, essas amostras, coisas que nos fazem sondagens, que fazem durante a população e isso. E tu vês muito que está comprovado, científico, está comprovado, pessoal. Pessoas saudáveis têm mais tempo de vida. Isto é controvérsia. É controvérsia. A realidade é quando pode ser controvérsia. Então, estamos no canal errado. Aqui é o sítio certo. Tens razão, meu. Tens razão. É que as pessoas usam as exceções que é para confirmar a regra. Por exemplo, a cena do movimento LGBT, usam a cena do intersexo, que é para... E o intersexo, tipo, lá está. Intersexo. Por exemplo, houve aquela atleta sul-africana que é mulher, mas tinha testículos dentro do... É mulher? Mas tinha testículos? É tipo hermafrodita, estás a perceber? Porque existem essas alterações, existem essas... Mas ela nasceu assim? Nasceu assim. Isso é outra coisa. Sim, mas a questão é que por causa dela ter tanto, tinha testículos interiores, estás a perceber? Mas não tinha ovários, eles não conseguem reproduzir. Isto é uma realidade, não venham calcular, não sei o quê, tipo, isto é a realidade. Então quer dizer que agora também na sociedade, homem pode engravidar. Sim, pois, aparentemente vivemos no mundo de, como é que diz o Tom Cruise, no bravo novo mundo. Ok. É um mundo moderno. Pois, essa rapariga foi proibida de jogar nos Jogos Olímpicos por causa dos níveis de testosterona que ela tinha, porque tinha testículos, tipo, interiores, mas tinha, e os que os testículos produzem testosterona. Ela tem vantagem relativamente às mulheres que não têm... Mas foi proibida de competir nos Jogos Olímpicos. Sim. Hoje em dia, tu tens homens que nasceram homens e estão a competir com mulheres, homens biológicos, homens de exterior, mas genitália exterior, pênis, testículos, tudo, e estão a competir com mulheres. Mas não percebo. Não, mas elas já estão arrependidas. Quem? As meninas. Não. Porque coisa que acontece quando um homem compete com mulher, tu não queres, sabe? Mas é um massacre. Mas continua, por exemplo, o William tu viste a situação Thomas, do gajo Lia de Thomas. Natação, não sei. Ele é o William, agora chama-se Lia. Sim. Mas depois disto já houve, quem é que... Um homem que está no ténis, no circuito de ténis. Feminino. Sim. Isto abriram as portas, Abriram as portas. Isso é como tudo, né? Se o mundo está como está, tu só tens que preservar a tua integridade. Sim. O problema do pessoal de LGTB e essas coisas é que eles podem ter opiniões deles sobre tudo. Facto. Tu não podes falar nada. Pois. Em que mundo é que nós estamos? Pois, pai. Se é um mundo democrático, todo mundo pode falar aquilo que quer, eu também posso falar aquilo que eu quiser, né?
Já que tu falas de tudo aquilo que tu queres. Mas só se for alinhado com a mensagem que vem desse lado. Então Se for são contra- hipócritas, é porque não faz sentido nenhum. Não. É a mesma coisa. Não. Não. Então, se nós estamos a conversar um assunto, Sim. tu só defendes quando tem vantagem para ti. Quando não tem vantagem para ti, tu não defendes. Não faz sentido. Pois. É uma característica humana, mas é muito difícil chegarmos a este nível em que nós podemos efetivamente sentar Sim. com outra pessoa, uma pessoa que discorda de nós e conseguir perceber o ponto dela, estás a perceber? Claro. De forma imparcial não, mas de forma aberta. Sim. Estás a perceber? Sem qualquer tipo de ai não, mas isto que eu sei é que... Porque especialmente quando as pessoas... Porque os sentimentos são coisas que vêm e vão. Estás a perceber? Agora, por isso é que eu não sou de matemático, mas gosto de números, porque os números estão aqui por alguma coisa. Claro. Se eu disser que a maior parte da população portuguesa tem excesso de peso e é obesa, Sim. não é só a minha opinião, é um facto. A Sociedade Portuguesa do Estudo da Obesidade concluiu, fez um estudo, estás a perceber? Não, Tá agora, aqui. esse estudo não vale, é errado. Saudável a todo qualquer peso, tudo é Tá, saudável. agora, é bonito. não, agora tu nem podes falar que a pessoa é gorda. Agora é acima de peso, tens que ser meigo. Tens que ser meigo com a pessoa. Eu não estou a dizer para aquelas pessoas que têm doença. Não, essas pessoas que são doentes, têm problema de peso, eu respeito e entendo. Mas uma pessoa normal, saudável, um jovem principalmente, tu vês agora as mães e os pais, principalmente os dois, pô, não têm atenção à alimentação dos filhos, garotos de 7, 8 anos, obesos. Isso não faz sentido. Não. Mas tu achas que esta situação acontece, na minha opinião, e eu vou já dizer a minha opinião contraditória, é porque os homens estão cada vez mais afeminados e as mulheres é que mandam em casa. Porque as coisas... Não diga isso. Não, eu digo. Estou-me a marimbar. Estou-me a marimbar. Epá. Não, estou-me a marimbar. Porque é verdade. É verdade. Eu sento-me com gajos mais velhos do que eu, 40 e tal anos. A motivação deles é ver o jogo do Benfica e depois tem que ir a correr para casa, depois quer beber uma cerveja. Tipo, como é que tu podes estar aqui e beber umas cervejas e não sei o quê, falas do Benfica, estás preocupado com a inflação, os 125 euros, mas tu tens tempo para correr para casa, para estar com a tua mulher, para ver todas as séries do Game of Thrones, para ver o Walking Dead, sabes os nomes das personagens. Como é que tu arranjas esse tempo? Porque se tu... Como é que tu arranjas esse tempo, meu? Bem pensado. Como é que tu consegues dormir à noite, meu? Porque não, tu não podes ser agressivo, tens de ser calmo. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa positiva, mas eu durmo e acordo todos os dias irritadíssimo. Todos os dias, meu. Sim. Isto é a minha motivação, porque eu vejo pessoas menos capazes do que eu, física e intelectualmente, numa posição que não deviam estar, a fazer montes de dinheiro. E esses indivíduos, por exemplo, o Harry Styles, Sim. põe um vestido, Ixi. aparece na capa de uma revista e diz os homens são lixo e vai ter um curso, uma cadeira, numa faculdade americana, no Texas. Sim. Uma cadeira, num curso de uma faculdade, sobre o Harry Styles. Sobre o Harry Styles. Oh meu Deus. Este indivíduo está com uma mulher que estava casada, envolveu-se com uma mulher casada, que é a Olivia Wilde. Tipo, e eu gostava do marido dela, meu, o Jason Sudeikis. Gostava, não, e gosto. E este jovem envolveu-se com ela, porque ele é hétero, mas depois é sign language e está do lado do não binário, não sei o quê, põe um vestido, os homens são lixo, e está tudo bem, e cria um curso. Homens são lixos. Ele disse isso no Coachella, porque ele estava com a Shania Twain. Eu gostava muito da Shania Twain, meu, até começar a aprender inglês. E depois de aprender inglês, eu tipo, isto que ela diz. E rapidamente descartei. E ele no Coachella convidou, ou ela convidou, estavam os dois em palco. E ela dá-lhe todos os próprios do mundo. Quando era miúdo, ouvia esta senhora no carro do meu pai, não sei o quê, e eu aprendi a cantar e aprendi que os homens são lixo. Fim de citação. Ele não é homem. Ele é um indivíduo adulto do sexo masculino. Porque um homem, para mim, é aquilo que tu descreveste, um gajo com honra, com responsabilidade. Havia homens com 18 anos a correr em direção a balas calibre 50 durante a Segunda Guerra Mundial. Aquilo eram homens. Haviam homens a morrer no Titanic, estás a perceber, na água gelada, que é para as mulheres e as crianças entrar nos botes. Estás a perceber? Haviam homens, em 2012, na estreia do Cavaleiro das Trevas, quando entrou um atirador, percebes? E eles puseram-se em cima das mulheres e das filhas e das namoradas para salvá-las. Isto são homens. Não um gajo com um vestido e dizer que os homens... Isto para mim é um indivíduo adulto do sexo masculino. Por acaso tu definiste isso muito bem, porque as pessoas dizem, tu homem, machismo, essas coisas. Mas quando chega a situação de vida ou morte, que é o que dói as pessoas ouvirem. Quando chega a situação de vida ou morte, tu queres para nós sermos homens. Quando uma mulher, uma ultra feminista, está em problemas, estão a arrebentar a porta dela, ela pega no telefone, Quem é que diz ela que é liga? 3 números, 112. Para o homem. E está à espera que homens com armas venham defender. Não mulher, Tóxicos. não mulher. Ela quer para um homem alto, Sim. cheio de músculo, Tóxico. tóxico, aquele mesmo tóxico, aparecer para defendê-la. Sim, bro. É porque não bate certo.
Tá vendo? Não bate certo. Não estamos aqui para dizer que o homem é superior à mulher, não é isso. As pessoas confundem muito isso. E eu já tive conversa com, por exemplo, com algumas pessoas e eu não gosto do teu tom, da forma como tu falas. Disse, pá, tu não tens que gostar. É só não assistires. Estás a ver? E se eu mudar o meu tom, também não vai adiantar. Sim. Sim, Estás a ver? Sim, sim. É porque é a minha forma de ser, é a minha forma de falar, é a minha forma de estar. E não é porque eu tenho um relacionamento muito, muito bom com a minha parceira. Nós não temos problema porque sou machista. Não tem nada a ver, não é isso. As pessoas confundem muito. Mas, no relacionamento, eu já tentei das duas formas. Da forma que eu era passivo no relacionamento, que eu sofri, e agora que eu lidero o relacionamento. E sou feliz. E ele é muito feliz. Não é? Diz. E ele é muito feliz. Temos um relacionamento muito bom. 5 estrelas lá. Por quê? Porque há certas coisas que o homem tem capacidade para fazer, há certas coisas que mulheres têm capacidade para fazer. É normal. Nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Homem e mulher não são iguais. Isto é polémico. Polémica já aqui. Estás a ver? Nós não somos iguais. Isto é polémico já aqui. Não somos. Uns são protetores e outros são cuidadores. Sim, biologicamente, fisicamente, nós não somos iguais. Somos diferentes. Por isso é que uns são maiores e mais fortes e outros são mais... Tipo, isto é biologia, meu. Se tu falares isso já é um problema. O pessoal vai dizer que tu és machista. Existem... Mano, eu digo-te uma coisa. Eu, sem qualquer desprimor a Thelma Monteiro, mas uma mulher com 50 quilos não bate num gajo com 90 quilos, man. Como tu vês, porque... Não, eu sei Krav Maga e eu sou das Forças Especiais de Israel. Hayá, na Netflix, todos os filmes, man. É tudo, tipo, a empurrarem essa agenda de... Não, as mulheres também. Tipo, como assim, man? Eu agarro na Ruby Rose pelo pescoço. Tu viu da cara? Porque tu vês o John Wick, meu? Não. Uma mulher... que fazem questão sempre de dizer sexualidade, bissexual ou lésbica, a lutar com o John Wick, que tem pai quase 1,90m. Hayá! E ele só ganhou porque é o protagonista. Não, tipo, isso só, como assim, isso meu? só acontece nos filmes, pessoal. Não tentes isso. Não tentes isso em casa. Isso vai correr mal. Nem na rua. Não, porque o que é que nós homens sabemos quando nós podemos... Por exemplo, tu estás andando na rua. Há gajos que tu fala, pô, esse gajo é maior do que ele, vai me bater. Nós conseguimos ter aquele senso de analisar a situação e dizer, não, aquele gajo é fedido. Aquele mamarrota aí. Não, aquele não. Sim, porque tu consegues medir. Não, tu sempre andaste tu estás a crescer, tu lutavas, essas coisas. E é normal, tu sabes que... E tu sabes que ele pode te agredir. Não é porque ele vai falar. Não. O que acontece com nós homens, por que há muito respeito entre homens, principalmente? Porque tu sabes, quando tu ultrapassas aquela linha, já não há conversa, é violência. Ouçam bem isto. Quando eu digo isto, eu sou maluco e não sei. Ouçam bem isto. Não, mas é que eu ouço. Não, nós estamos em Portugal, as coisas também não são assim. Não, tu não estás a perceber. Em todo lado. Tu és homem. Passa a linha. Assim que passar a linha. Eu não estou a dizer que tu vais agredir as pessoas, vais andar na rua, estás a lutar, agredir todas as pessoas que estão a passar. Não é isso. Só também tem que entender que estamos a ter uma conversa. Isso é uma forma de pensar. Só estamos a conversar. Estás a ver? Não é que tu vais andar na rua agredir todo mundo. Não. Mas tu sabes que tu tens uma linha que separa o respeito entre homens. Nós temos aquela capacidade de dizer, não, tu ultrapassas essa linha, vai acontecer a agressão física. Estás a ver? Já não, do outro lado não. Tu podes falar tudo o que quiseres, podes agredir, podes fazer tudo isso e é complicado. Não, é muito complicado. Eu, como fiz muito desporto aqui, uma das coisas que me chocava e que o gajo começou a separar as linhas, aqui nos balneários tem brincadeiras muito estranhas. Sim. Cara no coisa, qual é a capital da Tailândia? Bangkok, e dão-te assim nas coisas tipo. Eu entrei no balneário, vi um a fazer, eu disse, olha, primeiro que me fizer isso, vai ter que lutar comigo. Bom, Sim. vamos lutar. Não. Do sítio onde eu venho nós não brincamos assim. Claro. Homens não tocam na genitais de outros homens. Sim. Não há cá nisso. A única coisa que eu sei que isso acontece antes de tu entrar para o exército. Sim. Tem aquele teste. Sim, tu não sabias? Não, eu tentei, eu como não era português quando mais novo, agora já não posso. Mas tentei ir e não me deixaram porque não tinha. Sim, não tu tens o teste, o homem bate no testículo. Tem um teste lazito, eu ouvi isso por causa de eu tenho um colega. Ok. Eu tenho um colega que é militar e ele, quando foi para fazer o teste, para concorrer, né? Sim. Fizeram aquele teste para saber se tu tens. O homem papa-te mesmo. Para quem é militar, depois deixa aqui nos comentários. Sim, os militares vão entender porque já passaram por isso. Então... Eu agora não estou curioso, mas gostaria de saber da veracidade disso. Porque tanto que o Papa, por exemplo, tem aquela cadeira sem fundo que é para verem se
Sim, é algo estranho. Eu não sei cientificamente o médico. Para quem entende mais do assunto, deixa aqui os comentários. Não, porque estamos sempre a aprender, né? Sim, claro. E, Claro. Deixa a sua sugestão, né? A sua forma de pensar, que pode ser de grande ajuda. Mas sim, mas isso acontece. Meu, eu aconselho toda a gente a partir de uma certa idade a ter canais no YouTube. Mas é a partir de uma certa idade, meu, porque tu não podes. Eu nunca vi nenhum presidente da República com 22 anos. Não, isso. Eu nunca vi. Mas tu seres um gajo novo, pá, documentas a tua jornada. Sim. Mas eu acho que é importante haver esta sinergia, esta troca de energia, esta troca de informação. Mas tu tens que ter o mínimo de entendimento, mínimo, sobre aquilo que estás a fazer. Porque tu tens que efetivamente estar a fazer aquilo. Não é, por exemplo, como aquele youtuber que apareceu na capa de uma revista. Que é youtuber? Vamos ter que dizer os nomes. Se não é para dizer, então depois Não, mas faço a eu pesquisa. digo sem problema nenhum. O Window. De quem? Window. Não sabes quem é, não Não. interessa. Mas eu sei porquê. Porque lá está, estivemos a falar off-camera sobre o training. Yeah. E ele deu-me... O do fitness? Pois, agora está aparecendo na capa de uma revista de fitness e não sei o Sim, quê. Men's Health. Acho que sim. Yeah. Agora é o Fernando Rocha. É. Também que agora está tudo. Mas estás a ver? Mas agora diz-me, o Fernando Rocha está melhor agora ou como antigamente? Porque a masculinidade é homem fibrado, é machismo. Mas sabes o que é que se passa? Agora o que as pessoas... É impressionante, meu. Ai, mas ele tomou isso, tomou aquilo. Tipo, mas ainda que tenha feito isso, ele fez o trabalho, meu. Ele não tomou mais cenas e ficou a ver o Game of Thrones. Ele não tomou mais cenas e ficou a ver a House of Dragons ou o Walking Dead. Ele fez o trabalho. As pessoas vão te criticar, independentemente se tu fizeres ou não fizeres. As pessoas vão te criticar. O mundo é mesmo assim, tu tens é que fazer e sentir bem com aquilo que tu estás a fazer, né? E seguir em frente. Por exemplo, agora, nestes dias eu estou a ter muito haters, estás a ver? Ah, sério? Sim, tô Isso é tendo. bom, pô. Quando estás a... Eu tive dois, esmaguei rapidamente. Só que eu bloqueio. Bloqueia? Eu sou muito bom com haters. Podem comentar. Eu sou muito bom. Tu bloqueia? Comenta. Faz favor. Fiquem à vontade, entra no canal, deixa lá o vosso comentário. Comentem à vontade, eu gosto. Eu gosto. Bloqueio. Cala. Eu leio, faço um print, porque o importante de tu tens que aprender com o hater. Porque hater, muitas das coisas que eles dizem, algumas são mentiras, mas algumas são verdade. Ok. A validade então naquilo que os haters Sim. dizem. Ok. O que é que tu tens que ter a capacidade de fazer? É de aperceber e assimilar. Aquilo que é verdade, tu tens que corrigir. Estás a ver? Ok. Aquilo que é verdade, tu corriges. Aquilo que não é verdade, tu está-se marimando. Por exemplo, houve um meu hater que... que comentou porque tu falaste em porcentagem e usaste 1000. Epá, eu nem sei o que é que eu ia responder a esse hater. Porque eu falei em percentagem. Eu sei que percentagem usa-se em 100, mas por que nós usamos percentagem? É para facilitar o cálculo, mesmo que for 100, pode-se usar percentagem 1000, 2000, 3000. Eu usei 1000 de uma forma de exemplificar o cálculo para as pessoas entenderem. Não é porque eu não sei que percentagem é feita em 100. Não, sim, as pessoas perdem completamente o juízo. Houve um hater que disse, tu estás... Eu nem sei o que é que tu falas espanhol, francês, inglês. Disse, muito bom, muito bom. Lá está mesmo, é que as pessoas demoram, que não estão na jornada. Eu aprendi isto com este rapaz que contei a história de 28 anos, o meu boy David. Ele tinha uma dica que era assim: mano, não aceita críticas construtivas quem nunca construiu nada. Também tem essa coisa, crítica construtiva. Isso não existe. Crítica é crítica. É crítica, é crítica. Ou tu criticas ou tu apoias. Não é uma crítica construtiva, é crítica. As pessoas confundem. Porque não, eu vou fazer uma crítica construtiva. Não, tu estás a criticar. Independentemente de ser construtivo, isso não existe. É crítica. É verdade. Então, e aquilo que o teu colega falou, tem razão. Ele tinha mesmo razão. A cena é que tu só vais receber essas críticas construtivas de pessoal que nunca construiu nada. Porque aqueles que estão na jornada nunca vão dizer, não, estás a fazer isto porque assim, não faças isso assim, faz assim. Eles vão dizer, eu faria assim. Eu quando comecei também cometi esse erro, faz assim, assim, assim para evitar isso. Nunca te vão dizer, mas por que tu fizeste isso? Mas por que tipo... Eu quando me pergunto, me dizem, não sei o que eu olho, ok, tudo bem, a tua opinião é válida, mas quantos canais do YouTube é que já construíste? Não, mas se eu tivesse feito, então quando fizeres, diz-me.
Mas uma coisa, ok, diz-te quantos é que já fizeste. Não, mas fizeste, então quando fizeste. Não, porque é muito fácil tu, quando não tens nada feito, dar opinião sobre as outras coisas. Sim. Porque construir alguma coisa de raiz, principalmente nós que vivemos numa comunidade africana, e querendo ou não, é mais difícil para nós. Sim. Tentamos construir alguma coisa porque nós não temos base. Estás a ver? E temos poucos exemplos. Então é complicado tu começares alguma coisa de base e construir de base, de zero, não é já com setup XPTO, não é com filmmaker, não é com tudo que tu vês as pessoas. Eu disse isso numa minha live e houve um colega meu que ficou com isso. Ficou com isso na cabeça e goza comigo agora. Porque eu disse o seguinte: muitas pessoas acham que, quando eu estava na live, né, a fazer isso, acham que é fácil. Todo esse setup, todo esse conjunto de materiais. E eu disse mesmo: olha, vocês acham que é fácil estar aqui nessa posição do outro lado a falar? E dar a cara e falar de certas coisas que vão causar desconforto, pode trazer pessoas ruins para o teu lado, que pode destruir a tua vida. Está a ver? Porque Mano, a quantidade de gajos que eu convidei para estarem aqui que eu convidei para estar aqui como tu estás, quantos? E que não tinham plataformas, tipo pessoas normais, porque um podcast não precisa ter celebridade. Não, mas um podcast é as conversas que nós temos no barbeiro, as conversas que nós, tipo no balneário. O modelo do Joe Rogan, o modelo de todos os YouTube, é este, ele sentado tipo com as boas dele. Sim, eu comecei o meu podcast porque essas conversas que nós temos de ter agora, eu converso com o meu, eu já te disse que eu tenho muita afinidade com meus irmãos, tanto mais velho como mais novo. Nós debatíamos esse tipo de coisas, só que no off, né? Claro. No off, sem câmera, sem microfone, sem setups, sem essas coisas. Depois eu disse, foda-se, se não estamos a conversar isso, será que existem pessoas também que estão a passar por a mesma coisa? Que nós estamos, vamos partilhar. Por isso agora vamos começar a gravar a nossa conversa. Ainda não cheguei àquele ponto, porque ainda estou a adquirir os equipamentos, isso leva tempo, processo para tu adquirir os equipamentos certos, para construires alguma coisa, leva tempo, porque como eu já te disse, gosto de fazer as coisas de uma forma bem construída, bem organizada. Sim, é legítimo. Então, eu ainda não comecei a gravar, mas eu disse, quando eu comecei com o meu telefone. Não, nota-se porque este setup vocês não vão ver, porque teríamos que desmanchar. Sem a ajuda aqui do Marionelli estava complicado, porque eu sou um amador, eu gosto de pôr as mãos na massa e de aprender com os erros. Mas o homem, pronto, solucionou o problema, porque um profissional é sempre um profissional e porque gosta das coisas bem feitas. Eu gosto que esteja feito. Tipo, uma coisa feita é melhor do que um plano nunca executado. Sim. Porque tu tens quê? Tu tens dados para tu comparares. Estás a ver? E quando tu tens dados, tu podes modificar, podes melhorar. Exatamente. As pessoas que não fizeram nada não podem falar porque não têm dados. Quando tu tens dados, é mais fácil tu corrigir os erros do que quem nunca fez nada. Então, pelo menos tu estás a tentar. Tu tens dados, tu vais corrigir. Quando acho que a câmera assim não ficou bem, eu vou mudar. Tentativa e erro. Também, claro, né? Não foi de noite para o dia. Eu já gravei muitos vídeos que eu não publiquei. Mas porquê? Porque eu achava que não estava bom. Estás a ver? Mas tem esses vídeos ainda? Tem alguns. Tenho, eu guardo todo. Antes de eu ter aquele canal que tu me viste agora, eu tinha um outro canal de treino com o meu irmão. Sim. Eu não estou no YouTube há hoje. As pessoas acham. Assim, as pessoas confundem muita coisa. Acham que é de noite para o dia, vai tudo correr bem. Não. É sério, eu já estou a tentar há um tempo. Ainda não encontrei aquela coisa. A fórmula. Não encontrei. Estou no processo. Com certeza quando eu encontrar algo. Mas tu achas que existe o encontrar algo ou simplesmente a tua consistência vais melhorando e vais aprimorando o mesmo processo? Existe porque tu podes tentar várias coisas, né? Mas tu tens que analisar os dados que tu tens anteriores. Sim. Quando por exemplo, há vídeos, vou usar o meu Instagram, que agora eu estou a tentar algumas coisas diferentes. Okay. O que tens que fazer? Tu tens sempre post que tem mais engajamento que os outros. Sim. Estás a ver? E com os dados tu consegues reajustar aquilo que tu já fizeste. Sim. Em vez de tu estar a publicar as coisas que não funcionam, tu passas a publicar coisas que funcionam. Sim. Por isso que é importante tu teres dados. Okay. Teres exemplo, teres informação. Por exemplo, se tu fores para o teu canal, com certeza que tu tens um vídeo que tem, por exemplo, 50 views e um vídeo com 10 views. Por que tu, com o passar do tempo, tens que não? Por que este vídeo teve 50 views? Qual é o motivo? O que eu falei? Capa, título, o que eu disse? Como é que o vídeo foi feito? Como é que o vídeo foi gravado? A informação que está no vídeo.
Estás a ver? São esses dados que é importante. A hora que postaste, A hora que tu postaste, os tags que tu colocaste. Porque isso são informações. Sim. Assim tu evitas de cometer os mesmos erros. Exato. As coisas que funcionam. Por exemplo, até eu consegui monetizar a minha página de fotografia. Eu andei muito a tentar várias coisas ao mesmo tempo, estás a ver? E cheguei a uma conclusão que não, tens que pegar uma coisa e seguir em frente. E ver o que está funcionando, o que está dando dinheiro. E página de fotografia dá dinheiro. Eu disse, não, se dá dinheiro, tem que seguir avançando nisso, que dá dinheiro, está funcionando. Estás a ver como é que disse? Está funcionando. Tens que pegar coisas que funcionam. O resto, tu deixas. Aquilo que está funcionando, avança. Foi assim que eu fui reajustando. Sobre as fotos que tu tiras, os direitos das imagens são dos sujeitos que são fotografados, não é? Sim. Não, porque eu lá está. Eu sou um indivíduo que também gosta de explorar outras avenidas e tive a ver uma situação, era um bocado fora da cena. Sempre vários métodos várias formas várias fontes de rendimento, a perceber? Vários canais. E estava a ver a cena de tu poderes ter uma página, uma loja online, tipo dropshipping, que é o que eles usam para dropshipping e não sei o quê, e vi uma plataforma que é o Teespring, e tu é que fazes os designs, e eu acho que ela é uma modalidade de tu poderes usar imagens, mas tem que ser sem direito, tipo, tem que ser no copyright, que não tenham direitos autorais, ou então imagens que tu tens, sim, próprias, tu tens os direitos. Era só... Sim, porque nas fotografias, por exemplo, há várias. Tem muitas fotografias na internet que não têm copyright. Então, as pessoas que tiram e disponibilizam para as pessoas usarem. Mas no meu lado, não. Eu tenho. Porque o meu objetivo não é fotografias para as pessoas usarem. Eu quero ter uma empresa mesmo de. Dizem Production Company, que é empresa de produção de vídeos e fotografias e áudios. Então, eu trabalho com clientes. Eu tenho clientes, por exemplo, faço batizado, faço aniversário, faço sessões fotográficas de grávida. Pessoas entram em contato comigo, né? Do meu valor. Nós trabalhamos. É isso que agora eu estou mais focado. É mesmo isso, só isso. E meus vídeos que eu gravo, as coisas que eu vou pensando. E tu, diz-me uma coisa, como é que tu te imaginas daqui a 10 anos? Tu pensas em décadas, né? Daqui a 10 anos tenho 36. O meu objetivo é aposentar aos 40. Ok. O meu objetivo de vida principal, aposentar a minha família e o que é que dizes com aposentar? Aposentar não é não trabalhar. Pois, porque as pessoas têm essa noção de que independência financeira. Estar independente financeiramente. O quê? Ter investimentos meus. Várias fontes de renda, né? Sim, que paga o meu estilo de vida. Ok. Estás a ver? Nesse momento eu estou a construir essa base. Porque muitas pessoas acham que vai acontecer de noite. Tu tens que construir as coisas. E se tu não construir as coisas não vão acontecer. Estás a ver? Então leva tempo, leva. Mas se tu souberes minimamente para onde tu queres ir, é mais fácil tu acertares do que sem um plano. Então sentar e fazer um plano é muito importante. Como eu estava a dizer, agora eu estou na fase de construção para mim, que é várias fontes de rendimento, tentar criar várias fontes de rendimento, tentar crescer na minha carreira profissional, que eu já te disse que eu sou engenheiro eletrotécnico, trabalho na área, tentar chegar a um posto normalmente, né? Porque ainda sou jovem, então ainda estou no percurso. Tentar avançar na carreira profissional, ter uma família, claro, ter uma família, para construir, ajudar as pessoas à minha volta, porque eu não é por ter muito dinheiro ou por coisa, o meu objetivo é ter uma vida normal, né? Uma vida social, impactar algumas vidas e estar bem comigo mesmo. Isso é muito profundo, porque na tua idade eu não pensava assim, eu ainda estava na fase. Porque tu viu um vídeo ou um trecho em que tu falou, quando eu era mais novo, ia para a balada e não sei o quê. Eu na tua idade ainda estava nessa fase, que é a maior parte dos jovens estão nesta fase. Então. Mas tu já eres um jovem adulto, tipo, tu já tens de estar a fazer coisas. Eu não conheço ninguém da minha idade ou mais velho que se vira agora e diga, eu estou aqui, tenho a minha mulherzinha, tenho umas mamas, estou obeso, os meus filhos não me respeitam, a minha mulher não me respeita. Mas eu se calhar devia ter curtido mais. Em vez de ter aprendido investimento, em vez de ter construído coisa, eu devia ter curtido mais. Eu não conheço ninguém, mano. É que toda a gente... se calhar quando era mais novo, devia, em vez de coisa... É que toda a gente lamenta ter desperdiçado tanto tempo, que é uma perda de tempo, meu. Efetivamente. São experiências que tens de ter, mas se calhar a duração do tempo é tipo... É um ano, tipo, ok, já experimentei, tipo, já chega. Sim, quando eu digo que foi uma perda de tempo, não quer dizer que um espaço
não foi o importante para o meu crescimento. Eu perdia muito tempo lá. Defende muito tempo. Eu perdia muito tempo ali. Sempre perdia muito Para tempo. mim? Sim, sim. Para mim, Sim. eu comecei aquela vida de balada. Cedo. 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 O que é cedo? 18. 18 é cedo? É. Eu comecei a sair com 21. Saí. Sim. Mas eu já estava naquela vida. Aos 18? Aos 18. Pois, eu comecei a Porque eu sempre convivi com as Mas pessoas. eu não acho que é cedo. Não, porque eu sempre tive à frente do meu tempo. Eu sempre convivi com as pessoas mais velhas que eu. Mesmo quando eu estava na escola, eu era sempre o mais novo. E outras pessoas já tinham 20, 21 e eu sempre andei com eles. Estás a ver? Também por isso a minha forma de pensar, se calhar. Sim, eu sempre claro, convivi claro. com as pessoas mais velhas Claro. e tu vês, tu assimilas, tu Claro, vais. sim. Então, comecei com 18. Mas hoje em dia já saem os 14, os 16. Não, mas isso é coisa de brincadeira. Epá, não, mas por exemplo, tem um amigo brasileiro que ele gosta muito do bairro Alto e ele passa lá há muito tempo. Mas tipo, desde que nós tínhamos ambos 18 até agora que temos já quase 40 e ele continua na mesma cena. E ele vira-se tipo muito chateado, ele ligou-me no outro dia porque eu fiz anos e ele, pá, foi ao bairro Alto e não sei o quê, e aquilo era só crianças. Eu tipo, estavas à espera do quê, meu? Epá, mas eram crianças tipo de 15, 16, eu tipo, o que é que tu queres fazer? Tipo, se calhar tu é que estás mal, estás a ver? Não digas isso! Mas a verdade dói, mas constrói, tipo, o que é que eu posso fazer? Outro erro. Diz. Eu vou dizer, outro erro. Que eu vejo agora muito na sociedade, que é homem grande a vestir como garoto. Se faz favor, eu não quero. Lá no meu canal, eu não quero homem grande a vestir com calça de ponta de rabo, homem grande a andar com roupas rasgadas. Não. Tu podes ver ao longo do tempo. Como eu te disse, meu avô, eu nunca vi meu avô de uma calça de ganga. Eu sempre vi meu avô já aposentado. Veja, meu avô sempre, quando eu comecei a crescer, ele sempre já estava aposentado, porque ele trabalhou durante esse tempo, e eu sempre vi ele aposentado. Mas ele tinha coisas, não digo aposentado, mas ele tinha coisas, ele ia para campo, ia tratar dos documentos, pá, sempre camisazita, uma calça de alfaiataria, um sapato, assim, sempre bem apresentado, porque as pessoas te respeitam. Sim. Imagem. É importante ter uma imagem limpa. Estás a ver? E quando eu digo isso, não, tu és arrogante. Epá, independente, eu gosto de me vestir bem. Isso é outra coisa. Eu gosto de estilo e essas coisas, né? Vocês também podem dizer que já é um bocadinho feminino, pode ser, mas nos homens, se tu queres ser um homem acima dos outros homens, tu tens que destacar. Yeah. Não adianta tu estares a pé de igualdade e querer ser tratado de forma diferente. Tu tens que destacar em alguma coisa. Yeah. E na altura, a única forma que eu vim me destacar é relativamente aos meus colegas, porque todos já eram mais velhos e eram mais altos. Eu sou um gajo baixo. O hábito não faz a altura, os homens não são medidos Não, mas nós temos que ter a realidade. Sim. Saber que, Verdade. saber onde tu estás e posicionar. Estás a ver? Quando tu sabes onde a tua realidade e posicionas, tu tens vantagem, tu crias vantagem para ti. Então eu disse, não, pá, eu já sou baixo. Toma água. Eu tenho que ir para o ginásio, puxar ferro, ficar, pelo menos ganhar um bocadinho de saúde. Exato. Saúde. Ganhar um bocadinho de saúde. É um bocadinho de saúde tão boa. Ganhar um pouco de saúde. Claro. E começar a me vestir bem. E depois começar a ter um estilo diferente, umas coisas assim, pá, de forma diferente das outras pessoas. Pá, com o passar do tempo eu fui melhorando, e as pessoas da minha volta também, pá, esse gajo está por isso, para se calhar também eu vou pôr. Começou a ver, começou a vestir, pá, e tu vais criando uma cultura, tá a ver? É à tua volta. O importante é tu mudares, quando tu mudas, as pessoas à tua volta também mudam. São beneficiadas com o teu processo, É verdade. com a tua evolução. É verdade, é verdade, é isso que eu digo. Mas tipo, só começa a acontecer, por exemplo, eu vejo no meu caso, só começa a acontecer quando as pessoas começam a te reconhecer como uma autoridade naquele campo, porque até lá testam-te sempre. Por isso que tu tens que ter resultado. Mas há coisas que os resultados demoram, por exemplo, na situação do Window. Yeah. O Window é um gajo, né, que não tinha barba, certo? E que diz, eu criei isto sobre mercados financeiros. Tu, tipo, teu irmão, falaste que o teu irmão mais velho trabalhou em finanças e não sei o quê. Sim, Então, ele é formado em finanças. ele, não sei se alguma vez te explicou, mas quem movimenta esses mercados são trust funds, né? São países, são bancos, tipo Goldman Sachs, JP Morgan. Falando nesse banco, pá, ontem tive a ver uma história sobre aquele banco. Partilha aí. Porque, como eu já te disse, eu quero aposentar aos 40. Sim. E para aposentar aos 40 tu tens que ter dinheiro. Tu não vais aposentar só por sim. Sim. Porque vão me ajudar, eu não vou fazer nada agora, chega aos 40, o Estado vai me dar dinheiro. Não. E essa coisa que o Estado está a fazer agora dá 125 euros. Isso é uma miséria, pá. Olha que já se viu o Estado a dar pessoa dinheiro. Tu não vais receber.
Eu fico indignado. Eu fico indignado. Não. É sério. Eu fico indignado. Muito com essa situação. Porque as pessoas não pensam. É verdade. Tu tens que parar e pensar. Não, Estado, se a primeira coisa que o Estado te fazer é te taxar, como é que o Estado está a te dar dinheiro? Alguma coisa que não está certo. Diz. Não, tu tens que ver alguma coisa que não está a bater certo. Sim. Não está. Como é que. Uma pessoa que sempre te tirou dinheiro, Ah, sim. há milhares de anos que eles inventaram esse sistema de capitalista, que é bom porque tu tens pessoas como nós agora, podemos... Os socialistas vão te cair em cima, pô. Eu vou pôr a página dele que é para vocês irem lá. Não, fiquem à vontade. Não, fiquem à vontade. Eu gosto de Não, haters. eu gosto do capitalismo também. Eu adoro capitalismo. Porque isso de socialismo não funciona. Estamos entrando na política, agora é que vai ficar bom. Não, aqui nós falamos de tudo. O bom de desenvolver intelectualmente e desenvolver várias áreas é que tu consegues falar de qualquer coisa. Facto. Porque eu consigo falar de qualquer coisa. Finanças, eu falo. Moda, eu falo. Saúde, treino, eu falo. Eu consigo falar, estás a ver? Porque são áreas que eu pesquisei, fui atrás de conhecimento para saber. Porque, como eu te disse, tu quer me aposentar e tu, para aposentar, tu tens que ter certos critérios para tu conseguires ter investimento, ter as coisas a te pagarem. Como eu estava a dizer, fiz uma pesquisa ontem, porque eu vi um vídeo no TikTok de um gajo a dizer que em inglês. Porque em todos os meus vídeos aparecem em inglês. Eu só ouço e vejo notícia em inglês. Porque quero me desenvolver também e falar inglês, está a ver? Fazes bem. Então o gajo disse que o Goldman Sachs é que governa o mundo. E quais é que eram as provas que ele Ele não foi para prova, foi sustentar? aqueles vídeos curtos TikTok. TikTok, coisas curtas. Então eu fui pesquisar, né? Sim. Para saber quem é Goldman Sachs. Ele disse, tem que saber o que é que está a acontecer. Pá. Isso é bom, o espírito de procura. Tipo, eu preciso de me informar sobre isso. Não é vi um vídeo do TikTok, este gajo disse isto, então isto é verdade. Não, tem que saber quem é, fui saber quem é o tal gigante. E minha análise, esse gajo não está muito errado. É? Não, aquele banco é perigoso. Goldman Sachs. Porque aquele banco tem... No mundo, o que é que tu fazes? Para tu governares o mundo, tu tens que dividir as pessoas. Tu divides para governar, estás a ver? Sempre causas intriga, depois separa, como por exemplo lá. Tu tens sempre que ter pessoas para te odiar e pessoas a teu favor. Normalmente, quando tu tens uma política muito boa, as pessoas seguem-te a teu favor e as pessoas que te criticam são menos e tu ganhas. Sim. Mas tu tens que dividir para governar, tu nunca vais agradar todo mundo. Sim. Então tu vais ter sempre que falar alguma coisa controversa para tu saberes, por exemplo, esse lado aqui está alinhado com o meu pensamento. E aquele lado não está alinhado com o meu pensamento. Então, eu fui ver e estava a ver algumas histórias. Aquele banco é perigoso. Pô. Então. Porque... Mais perigoso que o novo banco? Não? Mais perigoso que o novo banco? Não, o novo banco é outra história. O mais perigoso que a TAP não é, de certeza. Mas resumidamente, o que é que tu aprendeste sobre o Goldman Sim. Sachs? Eu vi que é um banco, um banco americano, está associado em Texas e isso tudo, e que todos os líderes, as pessoas importantes daquele banco, estão espalhadas pelo mundo em cargos políticos muito fortes, muito poderosos. E quando tu tens político com banco, meu irmão, isso não cheira bem. Não. Porque, sabe, nos Estados Unidos, para tu candidatar, tens que ter dinheiro. Sim. E quando tu tens um banco na política, o banco pode te financiar. Tá, mas O banco faz dinheiro. Sim. Então, Sim, estás a mas ver? sim. E a maioria das pessoas que estavam à frente do Goldman Sachs, Sim. agora estão como representantes políticos muito poderosos ao longo do mundo. É? Por exemplo, o outro gajo foi o que estava à cabeça, acho que é o filho, não sei, do primeiro, do fundador. Agora ele é qualquer coisa de tesouro dos Estados Unidos. Ali havia umas coisas lá mirabolantes. Mas Eu aqui gosto também de acontece a entender. mesma cena, porque tu vais ver, tipo, as famílias... Vi uma cena que era um documentário sobre as famílias mais influentes de Portugal. Os que mandam em Portugal. Deixa-me ver. Acho que é os que mandam em Portugal. Qual é o apelido? Olha, os gajos do Espírito Santo. O Espírito Santo é forte. Mano, tipo, não estás a perceber, mano. É os gajos do Azevedo. Amorim. Amorim, Azevedo. Mano, esses São gajos- famílias fortes. E têm todas conexões no governo, tipo, em cargos... Tipo, por isso, como tu podes ver, não há cá... Há porque socialismo, há porque capitalismo. Mano, o que vai gerar... Tipo, é a mesma cena, porque eu estava a ter, só para fechar. A cena de... Porque tu, o que estás a dizer é verdade, mano. Eles, durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados, né, ingleses, americanos, generais e dignatários, sentavam-se com os nazis, mano. Sim. Enquanto os gajos, tipo os soldados rasos, o povo, estava ali a matar-se. Sim. Agora, em tempo real, na Ucrânia,
Enquanto os dignatários ucranianos vão para trás e para frente, sentar com o russo e não sei o que debater. Há gajos que estão a ser castrados, estão a ser mutilados, torturados e mortos, man, na guerra. Tipo, portanto, os gajos, a partir de um certo nível, há coisas que deixam de importar. Sim. Quando um bilionário, tipo o Jay-Z, chega na Arábia Saudita, vai com o Warren Buffett, que é branco, e vem o Xi Jinping, o Jack Ma do AliExpress, que é chinês, esses gajos sentam-se, o branco não fica, estes gajos de pele escura, inferiores, A partir por isso que logo no início eu disse que o nosso maior inimigo é o poder econômico. Nós não temos poder econômico, nós não temos dinheiro. Estratificação social. Nós não temos economia forte e fraca, para além de a nossa comunidade ser uma comunidade que não ajuda uns aos outros. Nós não temos economia. A partir de um certo nível de dinheiro, a etnia, a pele, a religião já não é válida. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber. Acho que o Warren Buffett, o Jay-Z, o Kanye West, Elon Musk, quer saber se Jay-Z é negro. Ele não quer lá saber disso. Ele quer saber o que Jay-Z pode oferecer para ele. E que Jay-Z tem a capacidade de oferecer. Ora, aí está. Exatamente. Estás a ver? Exatamente. A dica é essa, man. É que as pessoas aqui nesse nível, Bro, eu convidei um gajo, lá está, disse que vários gajos convidei para estar aqui na tua posição e todos negaram. E um deles, negro, disse-me, não, vamos falar, tu não podes ir ao teu podcast porque tu falas mal das mulheres. E eu tenho uma namorada, e eu disse, tu precisas de falar falar... mal da mulher. Ele disse, aparentemente, por isso é que fui shadow ban, porque o meu conteúdo não é disseminado, mas isso é outra conversa. O point é que ele disse isto, e eu tipo, tu precisas de encontrar a tua espinha dorsal, precisas de olhar para o meio das tuas pernas, ver o que é que lá está, e encontrar a tua espinha dorsal e manteres uma postura vertical, como um homem. Mas diz-me, porque ele tem um canal de YouTube e era partidas e não sei o quê, cenas que não são sérias, porque eu sou um gajo sério, eu não estou aqui para pregar partidas. Sou um gajo com um bom sentido de humor, mas não estou aqui para brincar e mas sim, tu tens que ver aqui a linha com o teu princípio. Eu também gosto de humor, gosto de humoristas, gosto principalmente americano, Chappelle, gosto do Bill Burr, gosto de humor, mas eu acho que nós temos que ser sérios, estás a ver? Tipo, a altura de fazer piadinhas e pranks e apanhados, isto não é para mim, eu sou um gajo sério. Sim. E nisso, eu virei-me, sou um gajo prático, eu disse-lhe, olha, então, visto que tenho mais experiência e não queres falar disso, eu estou-te a convidar para a minha plataforma, eu sou um gajo articulado, sou um gajo com profundidade intelectual para debater outros temas, diz-me o que é que tu queres falar. Vamos falar do racismo. Eu disse, olha, o podcast vai ser tipo 3 minutos. Vai ser 3 minutos porque, mano, existe, tu quando me falas de racismo, estás-me a falar do quê? Estás-me a falar de apartheid, né? Segregação, estás-me a falar de Jim Crow, lei segregacionista nos Estados Unidos, ou estás-me a dizer que, porque isto está institucional, isto é lei, tipo, os negros não podem entrar aqui e tem placas, tipo, tu não podes. Porque senão há consequências. Sim. Estás-me a falar disso, estás-me a falar tipo de Emmett Till, que foi tipo de lixamento. O que é que estás-me a falar? Estás-me a falar que a polícia nos para e nos assedia? Estás-me a falar do quê? Que há certos sítios de determinadas empresas que não nos contratam, tipo, por causa da cor da pele. É disso que estás a falar? Sim, não sei o quê. Existe, é verdade, existe sim, senhor, existe. Mas estes indivíduos obrigam-te a ficar na cama, tipo, até as tantas da manhã. Esses indivíduos obrigam-te a ficar acordado até as tantas a vez séries da Netflix. Não. Tu tens um acidente, tens isto, tem toda a história da humanidade. Tens cursos grátis aqui que dão acesso a Google, IT. Podes trabalhar a partir de casa com isto. Fazes aqui um curso durante 2 meses e depois tens um portátilzinho, trabalhas para a Google e ganhas muito bem. Sim. Eles obrigam-te a... Tipo, alguém te impede de fazer isso? Claro que não. Sim, mas... Mano, eu não quero saber. É mais difícil, é. É mais difícil. Mas eu li um livro, que é uma das minhas bíblias pessoais, que é o Meditações, do Marco Aurélio. E tu estás a ver estoicismo, pá. Tu não podes dizer essas coisas são perigosas. Falas de rada marxista nesse mundo social agora. Mano, é forte. É uma das minhas bíblias, aquele livro. E como é que eu descobri aquele livro? Através de um filme do António Bandeiras, que é o Atos de Vingança. Ele lê aquilo e muda completamente. E aquilo, o que me fez comprar aquele livro, ele lê o livro e não sei o quê, e aquilo vai passando alguns trechos do livro. E está lá uma que me fez comprar o livro. Dizia assim, tudo aquilo que um homem consegue fazer, tu também consegues. Eu fiquei tipo, porque eu nado pessimamente mal, nado como uma pedra. Mas eu pensei, aquilo fez sentido para mim, porque na minha cabeça foi tipo, eu consigo nadar tão bem como o Michael Phelps, se eu me dedicar, eu consigo, boy. Se tu dedicares o tempo Sim. que ele dedicou, porque muita pessoa não confunde. É porque ele é... Sim, há esporte que tu tens a genética vai te ajudar. Mas para tu chegares a um nível profissional, tu não precisas estar no nível do Michael Phelps, porque ele já é um extraordinário. Facto. Porque a maioria das pessoas são medíocres. Facto.
Para tu, Fato. em tudo. Fato. Para tu elevar só um bocado. É só tu estudares e trabalhares um bocadinho só acima da média. Que tu vais ver que todas as pessoas estão abaixo de ti. Não é porque tu estás a se sentir superior, é a realidade. Mas se eu estou no terceiro andar e tu estás no resto do chão, ou estás ou estás no primeiro andar, eu estou acima de ti. Claro. Né? Se eu treino mais do que tu, eu tenho essa conversa e eu lá está, sou um gajo bruto, né? Gajo, e tal, e não sei o que. Eu disse, olha, eu treino todos os dias. Todos os dias, meu. Não é de segunda a sexta, não é de segunda a sábado, não é segunda a domingo, todos os dias, meu. Durante 2 anos, eu não falhei um único dia. Um único dia. Por mais que inconvenientes, aniversário, boy, todos os dias. Tu estás-me a dizer que eu que me comporto como um soldado espartano, boy, e sou versado na violência, estás-me a dizer que tu com essas mamas e esses 2 queixos, tu consegues fisicamente me impedir de fazer contigo o que eu quiser. Tens parado de ver filmes de Hollywood, boy. E os gajos ficam, não, mas eu quando me irrito, fico com a força de 3 gajos. E eu bato os 3, mano. Marionel, vou-te deixar ir embora, mas antes de ir, queres contar alguma história? Epá, Qual é que foi o gatilho? Ou qual é que foi o gatilho que te fez mudar? E qual é que foi o livro que mais te impactou até agora, até a data, na tua jornada? livro. Vou aproveitar para fazer aqui. Sim. Pronto, eu leio muito. E tem alguns livros que eu uso como se fosse um manual de Bíblia. Para mim, como homem. Eu tenho alguns vídeos no meu canal, para se vocês quiserem ir, podem ir lá ver. São 5 livros que eu acho que todo homem deve ler para desenvolver, né? Como um homem. Conseguir ter um futuro fixe, conseguir adquirir dinheiro, conseguir ter um status social bom. Que o primeiro, você tem que ler um livro de finanças pessoais. Homem Mais Rico da Babilônia. Tenho este na minha lista. Isto aqui eu recomendo. O primeiro, finanças. Não adianta. Ninguém vai te respeitar se tu não teres poder econômico. Principalmente na sociedade moderna que nós vivemos. Conta muito e vale muito ter poder econômico. Sim. Está a ver? Sim. E segundo, saúde. Isto tem que ter um livro de alimentação saudável. Um livro, pá, eu tenho um que eu comprei, mas isso é irrelevante. Vocês compram aquilo que vocês quiserem. Sobre, pá, onde tem receitas, onde tem listas de compras, onde tem... Para vocês conseguirem... Por que eu digo isso? Porque nós homens temos que construir um corpo para o resto da vida. Se tu não construís agora, não é lá para 70 que tu vais construir. Por exemplo, podem falar aquilo que quiserem, mas vocês não vão me ver gordo. Porque eu já implementei na minha hábitos que é impossível. Vocês podem rezar, podem fazer aquilo que vocês quiserem. É impossível. Para mim, não estou a dizer para vocês. Para mim, saúde. Depois, homem tem que ter um bocadinho de poder. Sem poder, ninguém te respeita, tu ficas fraco. Eu tenho 48 leis de poder, que eu tenho para mim. Que eu leio. Eu já li há muito tempo. Foi o primeiro livro que eu comprei, custou-me quase 30 euros em 2018, quando eu comecei. Foi em 2018, eu disse, vou comprar um livro. Lá eu comprei este livro. Uma boa decisão, em vez de pegar os 30 euros e ir para a balada, pensou, vou investir em mim. Não, agora todo mês tem que ter livro. Sem livro não dá. Sabes que, só para fazer aqui uma parte, eu também tenho alguns livros ali, tenho mais livros lá em cima, no escritório e não sei o quê, mas eu pensei, como lá está, porque eu tenho problema sério, eu e o meu dinheiro falamos a mesma língua, nós quando nos separamos então eu pensei, para além de que uma pessoa ia de férias e tinha que levar não sei quantos livros atrás, eu pensei, como é que eu posso otimizar este processo? Então descobri isto. Kindle. Eu tive um colega que tinha isso. Eu fiz, porque aqui tu consegues ter muitos livros Tem uma biblioteca aqui. Eu tenho esses livros, olha, tenho aqui 48 Leis de Poder, tenho O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim. Mano, tem uma biblioteca, quase 200 livros aqui. Eu gosto mais de papel. Sim. Eu gosto de algo papel. Claro. Para mim, claro. há pessoas que com tecnologia lêem no telefone, lêem naquilo que tu tens. Claro. Tens que ler. Independentemente de onde seja, tens que ler. Mas a minha cena é os fins justificam os meios. Eu quero a informação. Compensa. Eu quero a informação. Em vez de andar com um livro, eu ando com o meu Kindle, aquilo que cabe num bolso. Claro que tem livros em papel que eu ainda leio. Sim. Mas, temos que evoluir com a tecnologia. Claro. Por exemplo, agora que eu ouço muito em vez de livro, podcast. Estás a ver? Ouço podcast e está tranquilo. Então, mas tu vês os formatos longos ou vês longos? Eu não ouço nada curto. Não? Não, porque não compensa. Por exemplo, eu já vi que coisas boas são entediantes. Isto é uma dica, isto é uma grande dica. Coisas boas, onde tem boas informações, são entediantes. Mas sabes que o spam da atenção dos seres humanos está cada vez mais curto. Sim, mas tu tens que desenvolver. Sim, mas por exemplo, nós que somos criadores de conteúdo, tipo, eu comecei a perceber isso rapidamente, tipo, através das tuas estatísticas, tu vês exatamente, tipo, os vídeos de 6 minutos, uma pessoa vê tipo 2. Quanto maior tu colocares. Porque mesmo que as pessoas veem 5 é mais do que 2. Estás a ver?
Poder. Qualquer um de poder. O homem tem que ter poder. O que é que Depois, chamas de poder? Capacidade de influenciar, de motivar, de punir, de ser referência. Ter status social. ser uma autoridade. Ser uma autoridade. E saber que terreno tu estás a pisar. Muitos de nós, por exemplo, eu quando formei e estou a trabalhar agora, claro que eu quero ser chefe, quero ser tudo isso, mas eu tenho que entender que já antes de eu estar lá existia um chefe. Hierarquia. E estás a ver? E não tentar ofuscar o brilho do mestre. 48 leis do poder. Eu disse a frase lá. Vai lá ler. Ok. Sim, sim. O poder. Depois, relacionamento. Nós não somos ninguém sem ter uma família. Eu preservo a família. É a minha forma de ver as coisas. Eu sei que agora muitos jovens já não querem ter família, não querem essas coisas, mas eu ainda quero ter uma família, quero ter uma boa família, porque como eu já cresci distante dos meus pais, eu não quero que isso aconteça com os meus, estás a ver? Então quero ter mesmo uma coisa, casar um dia, construir uma família mesmo perfeita. Mas falando em termos amplos, uma vez que nós temos plataformas para ajudar homens, de qualquer etnia, homens, tu achas que as mulheres modernas estão equipadas para serem boas donas de casa? Que também há que dar aqui o argumento de que os homens estão cada vez mais fracos. Sim. Mas tu achas que aqueles poucos bravos espartanos que fazem aquilo que os homens fazem, estes conseguem encontrar com relativa facilidade ou existem parceiras adequadas para esse tipo de indivíduos com esse tipo de mentalidade? Porque essas mulheres têm que perceber a mentalidade desse indivíduo. Eles não vão a todas as festas de aniversário, não vão fazer as tuas vontades, não te vão levar ao colo, não, tipo, que eles têm uma mentalidade diferente, mas eles vão fazer o trabalho, vão te proteger com a vida deles e vão providenciar. Prover para a família. Sim, agora, para os homens que estão nesse nível que nós estamos a falar agora, esta é a melhor época para vocês. Agora o sexo é grátis. Vocês não têm que pagar nada, vocês não têm que casar com ninguém, vocês não têm que comprometer com ninguém. É só ir para o Tinder, colocar um perfil fixe, um gajo chepado, com um bocadinho de status social, porque vocês têm muita opção. Aliás, tu trabalhas nisso, fotos, né? Fazer umas fotos contigo. Umas fotos. Pumba. Eu consigo trabalhar. Percebe? Como eu já te disse que quando eu elevo as pessoas à minha volta. Olha, isto é ele. Eu tenho um colega meu que eu trabalhei o perfil dele e é perigoso. Estás a ver? Vamos embora, let's go! Não vão lá. Let's go! Quando mulheres- quem vai, não sai. Não. É tipo o Té da Aranha, né? Mesmo o homem, quando vai lá, sente intimidade. Depois pesquisa Hudson. É aquele que... Não tem Tinder mesmo. Não tinha no Insta. É aquele gajo que eu fui para Viseu, ultimamente. Sim. Viste uma foto com o gajo. Vi. Yeah, meu brother de longa data. Wilson, mas está no teu coisa, né? Depois eu te mando. Aquele é um perigo. Terror. Let's go! Terror. Vamos embora! É um terror das senhoras. Porque, como eu já te disse, não adianta tu tornares tanto essa pessoa e tu não partilhares com as outras pessoas. Porque não adianta. Tu podes, por exemplo, se eu falecer agora. Eu já impactei a vida de pelo menos uma ou duas pessoas. Eu já mudei a vida de uma ou duas pessoas. Isso é muito importante no desenvolvimento de um homem. Estás a ver? E aquele meu colega, ele também era todo magricelo, todo estreito. Vamos. Se tiver mulher a assistir, Sim. Vamos. Porque negro, vamos. E quinto? E quinto, então já falamos que é finanças, relacionamento. O Homem Mais Rico da Babilônia. Não, tipo de livro já é finanças, poder, relacionamento. Alimentação saudável, poder, relacionamento. Saúde, né? Alimentação saudável, poder, relacionamento. Saúde, já está? Sim, Alimentação saudável, poder, relacionamento, finanças. Finanças. Já está, acho que é o primeiro. O primeiro era finanças. Sim, o Homem Mais Rico. Sim, o nome do finanças. livro. Mas o Homem Mais Rico da Ok. Saúde, relacionamento, poder. E o quinto? Finanças, alimentação. É o quinto livro, pá. Daquela lista. Ixi, agora. A vida já foi feita. Vão ao canal aí. Vão ao Eu vou canal. deixar ali a descrição do canal do. Sim, mas são 5. Mas eu não estou a lembrar Os 5 agora. pilares, né? Sim, os 5 que eu acho que é importante para nós, assim, para tu conseguires ter uma vida boa, saudável e conseguires ter uma vida feliz, estás a ver? Porque é preciso ter dinheiro, é preciso estar saudável, é preciso ter um relacionamento bom, é preciso ter um bocadinho de status social, que é importante. E o quinto eu não estou a lembrar mais, mas acho que é um livro qualquer que tem a ver com o quê? Oh meu Deus, já não estou a ver, já foi há um tempo. Mas são esses cinco livros, pessoas que querem evoluir, tornar e desenvolver e ir atrás de alguma coisa. Se começar, principalmente com o físico, é a primeira área, para tu trabalhares o teu mindset, que é onde eu desenvolvi a minha disciplina.
é mudar o meu físico, estás a ver? E se tu mudares o teu físico, tu vai notar que as outras áreas da tua vida também vai mudar. Independentemente de que vai, é como se fosse uma corrente, vai mudar. E com o tempo, tu vais encontrar pessoas que também alinham com a mesma forma de pensar, estás a ver? Por exemplo, eu estou cá hoje. Porque nós alinhamos, temos a mesma forma de analisar e ver o mundo, por isso que nós estamos cá a conversar. E a tua jornada vai como se fosse uma bola de neve. Verdade. E aos poucos tu vais ver que vais tomar alguma coisa. É verdade. Queres deixar alguma mensagem para os jovens de hoje em dia e deixar as tuas redes sociais? Sim, Instagram, Marionel, MR Marionel, Mr. Marionel, para as pessoas que não sabem. Lá eu publico alguns cortes do podcast, publico a minha vida diária, que é levanto de manhã, vou fazer a minha caminhada, algumas das minhas reflexões, fotos, coisas de tecnologias, fotos de vestuário, estilo, moda. Também partilho lá. Estou a documentar a minha história naquele Instagram. Estás a ver? Estou a documentar a minha jornada naquele Instagram. Depois tenho uma imagem, que é a minha empresa, agora é a minha parte de fotografia, né? Onde também eu faço sessões fotográficas, batizado, casamentos, aniversários e essas coisas. Para YouTube, MSD Podcast. E estamos aqui a trabalhar e seguir em frente e tentar inspirar o máximo de pessoas possíveis. Ouviram o homem? MSP Podcast com o Marionel. Man Podcast. Foi este episódio. Ponham aqui nos comentários. Mas se não puserem, eu não quero saber, porque eu vou convidá-lo outra vez. Não. Este foi o início de uma jornada. A partir de agora em diante, com certeza que nós voltaremos a gravar coisas melhores, setup de evolução daqui a um ano, tu vais ver que há sempre evolução, há sempre coisas novas a acontecer. O importante é nunca desistir, sempre para seguir em frente. Sem dúvida. Marionel, my guy. Pessoal, foi este episódio. Man Podcast Logging Off. Peace. Portem-se.